Boa tarde. Vamos começar mais uma live. É a nossa 8ª live do Book Club Online. Essas lives começaram em abril e já terminamos agora, já estamos terminando o mês de maio com 8 lives. Nós vamos falar do 7º capítulo hoje e nós temos mais 3 capítulos pela frente. Nessa quarentena, as lives têm sido de um capítulo apenas. Você pode ler um capítulo apenas por semana para acompanhar as nossas lives. E hoje nós vamos falar sobre a última parte da comunicação, porque o nosso livro Mantenha Seu Amor Aceso, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela fala tudo sobre a conexão. Nós falamos sobre amor que se decide, amor que você escolhe ter. Nós falamos bastante sobre esperar a reciprocidade ou não. E nós entramos na segunda parte, que é a comunicação. E nesta comunicação falamos semana passada sobre os ciclos da confiança. E durante esta semana nós tivemos uma experiência inédita. Pessoas que estão no Book Club, nós temos uma turma à tarde e uma turma à noite que assistem essa mesma live, que é o material todo do livro, né? Que nós estamos estudando. Então, esses grupos, eles assistem a live, leem o livro e depois nós conversamos à parte. E elas tiveram uma experiência de duplas, onde o ciclo da confiança foi experimentado. E foi muito interessante os testemunhos que nós recebemos desta semana. O ciclo da confiança, nós aprendemos sobre ele na semana passada, dentro da comunicação. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação e o conflito. Comunicando-se quando nós temos conflitos. E isso é um desafio. Um desafio porque é um capítulo muito importante, mas nada fácil. É um grande desafio. E por isso eu quero pedir para Deus nos abençoar nesta tarde e que esta reunião, que esta live, esse tema, tudo possa te abençoar muito neste momento aqui. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Nessa live, nesse encontro com todas as pessoas que entrarem, ouvirem esse tema sobre comunicando-se no conflito. Pai, dá-nos um entendimento sobrenatural sobre esse tema, para que possamos realmente entender no nosso íntimo o que significa andar conforme o Senhor nos ensinou, andar nos teus passos, nos comunicando em amor, nos comunicando mesmo quando tenhamos opiniões e ideias diferentes. Pai, abençoa cada uma das meninas lindas, de cada uma das pessoas que entrarem nesta live, nesta tarde. Abençoa quem assistir depois. Pai, abençoe, Pai, para que a nossa mente se abra e que possamos entender a Tua real mensagem para nós, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem-vindas todas que estão entrando nessa live para ouvir sobre o tema Comunicando-se no Conflito. Uau! Então, muito obrigada às meninas do staff que estão ali juntas com o perfil vermelhinho, que é da Amor e da Honra, para que possa ajudar você. Se você tiver uma pergunta, alguma sugestão,
Então, estamos aqui, mulheres poderosas, isso mesmo. A Carol está aí, a Renata, a Marcela, estou vendo, a Márcia também entrou. Então, estamos dispostas a te ajudar nesta live desta segunda-feira, nesta 8ª live. Então, queridas, vamos lá. Falando sobre conflitos, quem não tem conflitos, né? Não existe um relacionamento, uma verdadeira conexão entre duas pessoas, um vínculo, e sem algum conflito. Uma hora, um dia, algum conflito acontece. E o que fazer com isso? Eu posso evitar? Primeira parte, vamos falar sobre isso. Eu posso evitar um conflito no relacionamento? Bom, só se você não se comunicar de verdade. Só se você não realmente viver uma vida completamente entregue, um relacionamento com conexão. Talvez, se você não conversa, se você não fala, talvez, mas daí não poderíamos chamar de verdade de um relacionamento. Então, nos relacionamentos humanos, que é a maior arte a ser aprendida, existem conflitos. Agora, como vamos resolver? E sobre isso, essa live vai falar a todo o tempo todo. Então, quando uma relação ela tiver saudável, quando uma relação for realmente do jeito que precisa ser, ela pode enfrentar os conflitos. Então eu digo, depende da saúde da nossa conexão relacional, depende disso, de como eu vou lidar com os conflitos que surgem. Então, os conflitos, na verdade, eles são para o relacionamento como a doença para o corpo. Existe algum corpo que nunca tem uma doença? Nunca uma dor? Difícil, não é verdade? Então, em todos os relacionamentos, pode haver conflitos, como em cada corpo pode existir alguma doença, alguma dor. Então, isto está paralelo. Mas, como nós estávamos falando, se a saúde da nossa relação for boa, os conflitos serão uma bênção. Por quê? Como assim? O que eu vou fazer? Então, se eu souber lidar com o conflito, eu vou sair dele fortalecido. Agora, se você tiver um conflito com uma pessoa próxima, e aqui nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de amizades, nós vamos falar de famílias inteiras, irmãos, tios, sobrinhos, todos os relacionamentos entram nesse tema. Então, pergunte-se a si mesmo nesse momento, o que você faz quando surge um conflito numa relação próxima a você? Com seu esposo, com sua esposa, com sua mãe, seu pai, seu irmão, sua amiga. Quando vem um conflito, o que você faz? Você se emburra e não fala mais nada? E fica dias sem falar ou horas sem falar nada? Ou eu brigo e coloco minha opinião na mesa, né? Eu coloco a minha opinião na mesa e bato na mesa e doa para quem doer. Esse é o seu jeito? Ou você grita, ou você bate, ou você gela a pessoa. São formas de lidar com o conflito. Em uma das lives nós falamos sobre os tipos de comunicação. A comunicação passiva-agressiva, assertiva. Nós falamos de vários tipos de comunicação. E isto vem à tona agora no conflito.
Então, se eu souber lidar com o conflito, eu vou sair muito mais fortalecida, muito mais poderosa, mais esperançosa, mais capaz de suprir as necessidades das outras pessoas. E, claro, muito mais confiante. Porque se existir amor nesta relação, lembram que o amar é uma decisão? Então, se existir amor na relação, todo conflito pode ser resolvido. Só que na hora do conflito, geralmente nós esquecemos que existe um sentimento. Então, primeira chave desta tarde. Quando surgir um conflito, pense no sentimento que você sempre teve e tem por esta pessoa. Se existir uma conexão, um sentimento, lute pelo teu relacionamento. Exatamente. Convide seus amigos, suas amigas para assistir essa live. Essa live que falará sobre conflito. E é Dani Silk que nos traz essas mensagens. É o pastor e profeta da Bethel Church, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ele traz dicas preciosas da palavra de Deus para nós. Então, convide pessoas que você acha que precisam escutar sobre o conflito. A Viviane já colocou ali que, quando surgir um conflito, pensar no sentimento que sempre tivemos por essa pessoa. Porque aí, o que você faz se você tem um conflito e você leva teu pensamento a uma lembrança? Opa, eu estou... Sim, pense no sentimento do outro, exato. Então, quando eu penso, eu respiro. Emoção me trava. Pensamento me respira e me solta. Chaves preciosas do pastor Dani Silk, exatamente. Então, quando eu penso sobre o sentimento que eu tenho com esta pessoa, eu já posso aliviar. E aquela raiva, aquele sentimento forte que entrou, será muito melhor dominado. O resultado disso sempre será positivo. Porque eu, nesse momento que eu penso no sentimento que eu tenho pela pessoa, eu escolho se eu quero destruir esse relacionamento ou se eu quero construir. E aqui nós temos todas as dicas para construir um relacionamento resistente ao conflito. Sim. Primeiro objetivo na construção do relacionamento é entender o outro. Então, primeira dica para construir um relacionamento mesmo no conflito. Isso. Emoções nos travam, porém, quando pensamos, nós podemos respirar e termos novas ideias. Então, o primeiro passo dentro de um conflito, nós vamos falar de vários passos. Esse é tentar entender a outra pessoa. E nós já aprendemos nos outros capítulos que eu não preciso concordar, eu só procuro entender. O que significa entender uma pessoa num conflito? Eu começo a pensar por que ela agiu dessa forma. Por que ele fez o que ele fez? Ou, por que a pessoa disse o que disse? Tenta pensar. E, novamente, nós percebemos que se eu usar a engrenagem do cérebro na questão do pensamento, eu domino muito melhor meu sentimento. E aí, eu vou, nesta pensada que eu tenho, nessa reflexão, eu vou considerar o pensamento e o sentimento da outra pessoa. Olha só, eu entendo, eu quero saber por que falou, por que fez,
qual foi o sentimento e o pensamento da outra pessoa por trás. Eu posso entender. Muitas vezes eu vou descobrir mais tarde que é diferente do que eu pensei. Mas eu busco, eu tento, né? Eu me arrisco. E eu vou falar daí, o que eu vou responder? Lembram do discurso do capítulo anterior? Eu posso dizer que o que eu entendi que a pessoa falou. Então eu digo assim, quando você fala desta forma, eu sinto assim. Ok? Então eu só me baseei em fatos, exatamente. Eu considero o sentimento e o pensamento da pessoa e eu falar, quando você me fala dessa forma, eu sinto assim. E eu gostaria de sentir diferente. Esse é o nosso discurso do eu que nós estamos aprendendo para responder de uma forma assertiva. Esse é fantástico. Tente usar que você vai perceber coisas grandes acontecendo. E eu, com esta forma, eu expresso o meu verdadeiro sentimento. E eu não acusei em nada. Eu só falei o que eu senti quando a outra pessoa fez o que fez. E eu não acuso e eu não falo para ela o que ela deve fazer. Não falo para ela. Eu falo só o que eu sinto claramente nesta situação. E eu não espero que ela saiba o que eu sinto se eu não falar, porque esta é a grande dificuldade dos conflitos no relacionamento. A questão do se calar. Por que nós temos essa tendência de nos calar e de não falar? Eu não vou falar nada. Eu não tenho opinião sobre isso. É a maneira mais comum de se ouvir. E esse tipo de postura não nos leva a resolver nada. Então, quando eu me calo, eu não resolvo. Na verdade, eu destruo o relacionamento. No alemão, nós temos um ditado que fala que Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Isso significa que falar é como a prata e silenciar é como ouro. Mas no caso da comunicação, quando é conflito, eu preciso falar. A pessoa não vai saber o que eu estou sentindo se eu não falar. Porque o que acontece quando nós nos silenciamos? Nós vamos deixando dentro de nós a... É legal. Deixa só, eu só vou ligar aqui uma coisa, só um minuto. A rede da elétrica não está chegando aqui no celular e eu preciso só ligar aqui, só um pouquinho. Ainda não chegou. Estou resolvendo aqui uma parte técnica. Logo nós seguimos com o tema, tá bom? Ainda não entrou. Temos sempre novidades, né?
vamos resolvendo aqui. Ó, agora sim. Desculpem, mas tive que resolver esse problema aqui da luz elétrica, mas agora está tudo bem, vamos continuar. Desculpem a interrupção, mas vamos lá. Então, nós temos essa tendência de nos calar, que eu estava falando, e nós supomos que desta forma resolvemos. Mas quando eu guardo aquele rancor dentro de mim, uma hora depois, quando eu for conversar com a pessoa, isso vai voltar. Então, não é uma forma boa. Meu dever é entender o que acontece com a outra pessoa. Sim. Eu preciso entender o que acontece com a outra pessoa para poder entender e poder responder. E desta forma, eu busco proteger a relação. A relação que poderá ser, de repente, fragilizada por algumas atitudes ou por algumas falas. Então, quando vocês tiverem algum exemplo, vão colocando aí. Porque quando eu busco proteger a nossa relação, eu não vou me calar. Eu vou falar o que eu sinto para você e você vai poder me responder se você quiser. Porque essa é a nossa regra, lembra? Para ser poderosas, nós não dissemos para o outro o que ele precisa fazer. Apenas nós dissemos que como eu me sinto e nada mais. É só isso. Desta forma eu administro meus sentimentos. Porque é muito importante nessas situações de conflito você tentar entender por que você se irritou, por que você se ofendeu, por que você ficou, por que esse conflito surgiu. O que dentro de você faz com que ele acabe acontecendo, né? Realmente. Então, quando eu observo os meus sentimentos, eu posso entender melhor os meus sentimentos. O do outro, eu só tento. Eu tento entender para que eu tenha uma atitude assertiva. Se estes valores forem respeitados na comunicação, ela nem haverá, os conflitos vão ser menores e menos frequentes. E quem de nós não gostaria que isso acontecesse? Que os nossos conflitos fossem menores, cada vez menores e menos frequentes. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então, se eu posso manter uma comunicação bem e saudável, eu vou tratar desta forma. Eu vou tratar. Por quê? Porque eu tenho objetivo. Eu tenho objetivo com a Carol. Eu com a Luíse, com a Grazi. Eu tenho um objetivo de manter esta conexão acesa. Esse amor aceso. Então eu protejo a nossa relação de qualquer desentendimento. É um trabalho árduo? Sim, é um trabalho árduo. Às vezes pode acontecer que você gostaria até de desistir, de deixar. Se num relacionamento os conflitos aparecem muito em seguida, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é nos afastar. E esta é uma postura completamente destrutiva no relacionamento. São partes bem fortes hoje nesse capítulo. Então, sempre nós vamos focar e apontar para uma conversa franca e honesta. É um treino forte, como se fosse ir para a academia. 1 hora, 2 horas de treino na academia. É assim. Então, manter uma relação boa exige muita energia da mente e do coração, porque eu preciso estar atenta. O que aconteceu? O que aconteceu? Mas os benefícios que, quando você trata, elas são muito bons e valem a pena.
Nada se compara quando nós tratamos dos nossos conflitos nos relacionamentos. Eclesiastes 4, versículo 9 a 12 fala daquele cordão de 3 dobras, que muitas vezes esse versículo é utilizado nas cerimônias de casamento, não é verdade? O cordão de 3 dobras. E é um relacionamento, o teu e o meu com Deus. E Deus vai nos ajudar a manter esse relacionamento ativo, saudável, duradouro, realmente num ambiente confortável, seguro. Então, nosso primeiro objetivo, repetindo, em um relacionamento é entender um ao outro. Exatamente. Então, algumas perguntas que eu coloquei aqui, ao ler o livro, o capítulo, me veio isso aqui. Você quer que sua conexão seja forte? Porque se você tiver um relacionamento que você não está dando muita importância, então os conflitos vão surgir e talvez você se afasta. Não é o ideal, não é um exemplo. Mas pergunte-se se a sua conexão é forte porque você deseja, você constrói, você trabalha nela. Até que nível de dificuldade você se prepara para um relacionamento? Para resistir aos conflitos? Até que ponto? Ou você entra nos relacionamentos imaginando que nunca haverá um conflito? Não existe isso. Lembra? O conflito para o relacionamento é como a doença para o corpo. Nós não os desejamos. Nós cuidamos para que não fiquemos doentes. E todos sabem como nós estamos cuidando nesse momento para que ninguém fique doente, para que a nossa imunidade cresça a cada dia. Então, desta forma, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos. Não adianta não cuidar e depois dizer, eu não tenho amigos. Eu já tive, mas a minha amiga me decepcionou, me deixou. E eu não tenho facilidade com amigas ou com amigos. Será que depende dos outros? Ou será que depende de nós? É uma grande questão. É uma grande pergunta. Uma pessoa com muitos amigos, amigos de verdade, são pessoas felizes. Felizes mesmo. É um item da felicidade ter pessoas que gostam de você e que você goste das pessoas, onde o amor flui. Faz parte da nossa saúde mental, emocional, espiritual e física completa. Então, quais são alguns dos testes que você precisa enfrentar? Você mesma. Porque você precisa se perguntar, qual é o meu objetivo para me relacionar? O que eu estou apta a enfrentar? Eu luto por meu relacionamento ou eu deixo ele facilmente de lado? Qual que deve ser a nossa atitude? Então, a primeira atitude é não recuar quando o desafio for muito grande. Um treinamento de força, talvez. Um treinamento de força da conexão. Lute pelo teu relacionamento. Seja ele casamento, seja pelo teu filho, pela tua filha, pelos teus pais, irmãos, aquela tia. Priorize a sua conexão quando o mar estiver calmo, quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem e não tiver conflito nenhum, priorize esta relação. Não confie que tudo está bem e tudo vai ficar bem. Porque se você cultive bem as suas amizades durante o período de estar tudo bem, ele também resistirá depois quando tiver algum conflito. Não recue, exatamente. Se comunique de forma intencional.
Intencional. Se eu disser isso, eu vou poder semear confiança no coração da outra pessoa. É uma intenção. Eu vou levar flores. Eu recebi flores lindas da Marcela esses dias. Foi tão gostoso, assim, do nada. Foi tão bom, né? Então, é priorizar uma relação no tempo da calmaria, quando tudo está bem. Quando tudo está bem, cultivar, regar as nossas plantinhas do relacionamento. Foi maravilhoso, né? E aí eu confronto sempre com a verdade, primeiro a mim mesmo, quando eu sinto alguma coisa diferente, por que eu estou sentindo isso? Será que eu estou sentindo que a pessoa está sendo injusta comigo? Ou porque ela está me usando? Esse tipo de sentimentos podem vir à nossa mente enquanto algum conflito está para surgir. E nós percebemos isso. Nós percebemos isso. E aí nós precisamos firmar toda a conexão em Jesus Cristo. E priorizar esta relação que Ele abençoa acima de qualquer ofensa, qualquer confusão ou discordância. Então, priorize o seu relacionamento com o marido, com seus filhos, com as pessoas que você ama. Priorize no tempo de calmaria, regando as plantas, para que ele seja forte quando alguma turbulência chegar. E priorize acima de qualquer ofensa. A conexão com Jesus sempre é a mais importante do que estar certo. Eu não preciso estar certa. É importante eu priorizar a conexão com Jesus e com as pessoas. E aconteça o que acontecer, eu priorizo você. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Isso transforma o mundo. Quando Jesus é meu guia nas conexões relacionais e eu priorizo as pessoas, os relacionamentos, os conflitos surgem, eles fazem parte. Não dá para fugir disso, dá para enfrentar. E quando nós priorizamos a conexão com Jesus, Ele nos dará toda a capacidade para resolver os conflitos. Sem medo, sem medo. Por quê? Nosso objetivo é sermos nós mesmas e o outro também pode ser ele mesmo. Ele pode ser ele mesmo. Sem medo, nós podemos construir esse tipo de conexões. Estas conexões, sim, elas enfrentam qualquer conflito. Não ficamos quietos quando alguma coisa aconteça. Vamos abrir a boca para falar. É tempo, precisamos para isso, essa vulnerabilidade. Mas isto constrói laços de alma. Dani Silk fala nisso numa palavra poderosa. Eu não fico no meu canto. Eu determino que eu priorizo a conexão com você, com as pessoas que eu amo, todas elas, para que em tempos difíceis eu possa resolver facilmente. Quando o conflito fica feio, o que eu faço? Geralmente vem o medo que deixa o conflito feio. E eu tenho medo. E eu tenho medo do quê? Medo da dor. Medo da dor da rejeição. Medo de sofrer. O que hoje acontece que as pessoas se isolam tanto? Medo de sofrer, medo de perder, medo de rejeição. É exatamente isso. E o medo nos isola, medo é exatamente a situação que vivemos, medo nos isola, medo nos encapsula, nos coloca atrás das grades internas do nosso coração. E todo esse medo que nos domina tanto, ele alimenta o conflito. Se opõe à conexão, é o contrário de conexão. Isso nos faz lutar, às vezes de forma errada, correr atrás de coisas e congelamos.
E tudo isso apaga o amor. Apaga o amor e as conexões são desconectadas. Desconectadas porque não estamos priorizando a conexão, mas o medo que nós sentimos. É algo muito importante refletir sobre esse aspecto. O que precisamos fazer? O que podemos fazer nesse sentido? É reconhecer o que me ameaça nesta relação. Uma crítica do meu marido me ameaça? Ou uma chamada de atenção porque eu não fiz algo do jeito que ele achava que precisava fazer? Ou com um relacionamento com uma pessoa? O que eu posso reconhecer? Eu posso reconhecer que uma crítica ou uma chamada de atenção ou uma despriorizada da minha amiga é uma ameaça para mim. E se eu conseguir reconhecer, eu posso ter um plano de ação. E o medo vai ficar sob controle, não vai me dominar. Medo é contrário à conexão. E quando eu consigo ter essa percepção, o medo fica controlado e eu posso minimizar os danos. Ok, nessa época eu posso escrever cartas, eu posso fazer desenhos, eu posso pedir palavras do Senhor sobre sua vida. Por quê? Veja, as pessoas feridas ou assustadas, e que nós vemos muitas ao nosso redor, elas não conseguem conversar. Elas não conseguem julgar da mesma forma. Elas só enxergam o negativo. Elas só enxergam aquilo que está doendo em sua alma, ou o medo daquilo que possa doer. E isso entra no emocional e fica muito, muito forte. Na crise que vivemos, em qualquer momento da nossa vida, vem todo o medo que já existe dentro de nós à tona. Tudo vem à tona. Na crise nós somos quem nós somos. O medo traz à tona o pior de nós. E como é que eu faço isso no conflito? Eu preciso desarmar o outro. Essas bombas de medo, ou essas pedras na mão, que muitas vezes nós vemos na mão da outra pessoa, ou que nós imaginamos que a outra pessoa possa jogar contra nós, precisam ser desarmadas para que possamos proteger a nossa conexão. Porque eu sou responsável para estabelecer um limite para essas conversas. Quando elas se tornam desrespeitosas, eu preciso deixar de lado. Quando eu percebo que elas são prejudiciais, ou desrespeitosas, ou improdutivas, eu posso me afastar só nesse momento, mas eu preciso dizer isso. Não posso me afastar sem falar. Só uma conversa respeitosa vai resolver um conflito maior. E sabendo que a outra pessoa vem com as pedras na mão, você precisa estar com o coração cheio de amor, decidir amar e levar a conversa a nível de respeito. Ali alguma coisa pode acontecer, principalmente quando eu mostro para outra pessoa que eu me importo com as suas necessidades. Eu faço uma conversa respeitosa e eu digo para ela que me importo com ela. O que o meu objetivo é entender e dizer para ela que eu me importo com ela. Desta forma, eu posso fortalecer a relação novamente e descobrindo que o outro precisa, mesmo que ele duvide de mim, mesmo que ele não queira acreditar em mim, porque as pessoas feridas e assustadas, elas não acreditam no amor, não acreditam, e elas vão nos testar. Muitas vezes
Elas vão continuar com o mimimi delas para ver se nós realmente gostamos dela. E vai ter é um desafio, lembra? É um treinamento árduo de paciência, de amor, com pessoas que querem ficar no conflito. Olha só, né? Exatamente isso. As pessoas, elas vão nos testar. E as minhas mãos e o meu coração precisa estar cheio de amor, para que eu ofereça, para que eu mostre que é amor que está na minha mão e que ela possa deixar cair as pedras no chão, porque ela percebe que eu de fato e de verdade eu estou mostrando que eu me interesso por ela, né? E elas sempre vão pensar que elas não têm solução. E eu preciso dizer que eu também tenho minhas fraquezas. Eu também admito minhas necessidades. E quando existe vulnerabilidade, muitas vezes a conexão pode ser restituída. Eu confronto-me com os meus próprios medos. A Fernanda está falando mesmo que as pessoas feridas ferem outras pessoas, sim, né? E muitas vezes se tornam desrespeitosas. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que mudar esta conversa para uma conversa respeitosa, onde que eu tento entender o outro e mostro o meu amor. Um amor não de sentimento, mas de decisão. Uma decisão, eu comunico, expresso o que está dentro de mim. E assim eu posso, aos poucos, solucionar um conflito, curar, fortalecer, para que a conexão relacional novamente exista. Não é um trabalho muito fácil, é um trabalho difícil, né? É um treino de academia, como o Dani Silk fala. Mas a pessoa, para ter uma conexão, e eu, precisamos vencer o nosso medo. Confiar que Deus se importa comigo e eu posso me importar com as outras pessoas. Olhem só que tema bem desafiador. Então, eu me importando com as suas necessidades, né? É uma chave, Lorena. Descubra qual é a verdadeira necessidade da outra pessoa. Será que ela quer ser atendida? Será que ela quer ser ouvida? Ela quer ser amada? O que será que ela está precisando? Se você envia uma mensagem clara, você pode receber uma mensagem clara também. E assim que uma relação pode voltar aos poucos, mas é um caminho árduo. E muitas vezes por isso nós nos frustramos quando não temos resultado imediato e deixamos aquela relação de lado. E aí nada acontece. Você pode dizer, o tempo cura depois. Não, o tempo não cura. O tempo pode cobrir coisas, mas ela não cura. As coisas continuam debaixo do pano, né? Então eu preciso ouvir o outro e eu também preciso falar. Não é só ouvir, não é só falar. São as duas vias. É uma troca. Ouvir o que a pessoa tem para dizer na sua pior situação e ela precisa me ouvir também. É dessa forma que a conexão novamente se estabelece. Por um ato liberal de amor. Assim eu venço o medo. E vejam só como na comunicação tem medo. Como nós temos falado de medo, né? Na comunicação tem medo. Porque na conexão precisa haver este falar e ouvir. Um fala, outro ouve. E Dani Silk faz até uma menção ao DVD e ao TV. Aparelhos que hoje nós usamos de formas diferentes, porque nós vamos diretamente no computador, né? Mas ele usa esses termos de ouvir, um ouve, outro fala. Esse processo é um processo de êxito. Quando numa relação alguém não ouve,
você não vai conseguir falar. Se um não ouve, não adianta você falar. Daí se torna um monólogo. E o diálogo é necessário para que uma conexão volte a funcionar ou se estabeleça de fato, de verdade. Então, ou um fala ou o outro. É assim. Então, muito importante exercer esses papéis, um de cada vez. E se os dois concordarem no final que a mensagem foi clara, foi entendida, aí tem sucesso. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Então, coloque lá um positivo para você, para mim aqui, para ver se você está entendendo. Eu sei que o tema é mais difícil hoje. É um tema mais forte. É um tema que nos afeta diretamente em alguma das relações. Com certeza. Isso, obrigada, meninas. Isso mesmo, que bom que está fazendo sentido para você o que eu estou falando. Eu sei que é um tema difícil. Eu sei porque nós temos, nesse momento de quarentena, mais ainda, conflitos na nossa casa, conflitos com as pessoas em geral. Por mais que nós não nos encontramos, nós podemos ter conflitos. Obrigada, meninas, que vocês estão cooperando, me ouvindo aqui e que está fazendo sentido para você. Obrigada. Porque eu não consigo continuar nenhuma relação se o outro não me entender. Não vai criar conexão, não é verdade? Então, isso às vezes leva tempo. E aí nossa paciência vai ser testada. Porque eu preciso entender o que acontece dentro de mim quando o outro não me responde. Exatamente. Muito obrigada, meninas. E que pensamentos e sentimentos são gerados em mim o tempo todo, né? Eu preciso prestar atenção nisso. Não só no outro, mas em mim também, em primeiro lugar. Porque se eu vivi uma experiência e eu preciso falar ela para mim mesma, muitas vezes na minha fala eu vou descobrir o que eu andei de lado. Já aconteceu isso com você? Que você vai explicando uma experiência e ao você falar e você mesma, ou mesmo se ouvir, você vai percebendo onde poderia ter feito diferente? Interessante? Então é tão importante falar. Você precisa de uma pessoa com quem você possa falar o que você sente, o que você pensa e o que você tem necessidade. É hiper importante, porque você vai se ouvir. Já está comprovado que pessoas que vivem sozinhas, que não conversam com ninguém, elas começam a formar ideias estancadas. Elas formam ideias paradas dentro de si e muitas vezes nós usamos o termo de ficam bitoladas num pensamento só. Então nós precisamos falar, expor nossas ideias e ao falar eu vou saber se eu estou certa ou não, porque essa percepção Deus fala para nós, Deus dá para nós. Você vai ao falar perceber se você está no caminho certo. E muitas perguntas ao falar nós recebemos a resposta direta do céu. Então eu preciso saber disso o que acontece comigo para entender o outro, né? Exato. Então eu preciso perguntar ou pedir, ou repetir, refletir para o outro. Em alemão a gente fala Widerspiegel. Eu reflito para o outro como se fosse o espelho. E digo assim, é isso que você me falou? É assim, assim, assado? E a pessoa vai dizer, sim, você entendeu. Ok, uma conexão é feita. Então aí vai fluir. O que você quis dizer? Foi aquilo? E esta mensagem clara vai conectar, vai unir corações completamente. E isso é importante para não gerar conflitos novos, para que haja um entendimento. Às vezes até precisamos reformular o que dissemos, né? Porque não ficou tão claro. Às vezes você escuta,
uma pessoa começar a falar e dizer, espera aí, deixa eu repetir, eu vou falar de novo. Não, o que eu quis dizer é isso, isso e aquilo. O que você entendeu não foi bem isso. E a pessoa repete. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. A Joana fala que ela fez um curso, que ela aprendeu a ouvir, que precisa ouvir, pois quem fala escuta a si mesmo. E sempre se usa o exemplo que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então precisamos ouvir a nós mesmas e aos outros. E quando eu expresso o meu pensamento, eu posso me ouvir e me avaliar, que é muito bom para evitar conflitos. E eu posso me compreender melhor se eu falar. Ao falarmos, chegamos a conclusões. E muitas vezes a gente nem sei por que estou falando isso, por que estou contando isso, porque impulsivamente eu falei algo. Então eu preciso estar prontos para falar o que há em mim, para que você me entenda. E não o que tem de errado com o outro. Eu falo de mim e não falo do outro. Quando não há ninguém ouvindo, não há conversa. E o papel do ouvir é o verdadeiro papel do servo. Nós somos servas. E uma conversa cheia de respeito. Então, realmente, o ouvinte é o vencedor. Quem ouve é o vencedor. E essas são as peças vitais da informação. O que você precisa e como posso te ajudar? Você tem coragem de falar isso? Da sua relação? Às vezes, pouco conflituosa, você dizer o que você precisa e como posso te ajudar? Você será um ouvinte habilidoso com um coração de servo, porque isso é a arma contra qualquer bomba do medo. O medo não vai te atacar. E se 2 pessoas fizeram esse exercício, elas se tornam ninjas da comunicação, capazes de manter o medo fora de qualquer relação. Você se inclina para o outro, para ouvir bem, e você elimina a dúvida e você diz para ela, confirma que você está interessada no outro. Manter o diálogo onde somente a verdade é dita, todos os dias. Nunca pela metade, uma verdade inteira. Assim a conexão permanece, o medo não tem espaço e o conflito será muito pequeno e muito fácil de ser extirpado da sua vida. A conexão no relacionamento é o estado normal do relacionamento. Ó chave preciosa. A conexão de verdade, de coração para coração, é o estado normal de um relacionamento. E qualquer outra coisa não é relacionamento. Eu posso me reconectar onde teve alguma desconexão. Eu posso resolver o problema. Eu posso proteger todas as conexões da minha vida, mesmo que eu não haja concordância. O relacionamento, ele é acima da questão emocional. O relacionamento, prioridade, lembram? É acima de qualquer questão emocional. Eu não me sinto bem. Ou da razão da minha mente. Eu pensei que o outro pensou. Isso não funciona. Eu preciso dizer o que eu senti para que o outro possa me dizer se era isto ou aquilo. E isto influencia tudo ao meu redor. Como eu trato a pessoa, como eu falo sobre a pessoa, como eu falo com a pessoa, depende do que eu priorizo. Eu não me afasto no conflito, eu não me intimido, eu priorizo a conexão em meio ao conflito. Isso é poderoso. Para me agarrar no decorrer do tempo, sempre
Então, eu mantenho a relação, conexão relacional, eu fortaleço os laços da conexão, eu tenho conversas respeitosas, estou repetindo aqui para vocês, eu falo que me importo com as necessidades do outro, eu envio mensagens claras, eu recebo mensagens claras, eu opto por manter o amor aceso, né? E eu não converso quando a conversa se tornar desrespeitosa, aí eu deixo de lado e digo isso, eu não me afasto silenciosamente, eu ataco o meu medo. E aí eu posso vencer o medo que existe na relação. Eu creio no melhor das pessoas. Eu confio que elas também se importam. E se não se importarem, eu perdoo. E eu me aproximo daqueles todos que eu amo, que eu decidi amar, mesmo que isso doa. Eu acredito que esse é um capítulo bem forte, que precisa ser relido, porque conflitos podem aparecer na nossa vida, em qualquer relação. E sempre lembram, depende da saúde desta conexão. E como vem a saúde na conexão? Quando eu priorizo, quando o meu objetivo é entender a pessoa, assim eu cultivo a saúde da relação. Eu rego aquela planta da amizade todos os dias. Em tempos de calmaria, eu cultivo mais, porque quando surgir um conflito, eu saberei lidar com isso. Então, desta forma, os conflitos serão bem pequenos e bem fáceis de serem resolvidos. Muito bom tudo isso. Então, eu me importo com você. Eu quero me conectar com você e eu quero manter este relacionamento ativo, duradouro e saudável. Que este seja o seu desejo. Que você verifique se tem relacionamentos um pouco doentes que precisam de alguns remédios desses, para que você possa curar feridas, passar o bálsamo certo e deixar que cure, o tempo cura quando você estiver trabalhando nisso. E você realmente diga o que você pensa, sente para o outro. Amém?